Beleza, meninas. Gostaram da aula? Da outra aula, da nossa aula aberta? Sim. Foi legal, mas tinha umas perguntas meio estranhas que estavam fazendo lá. É que foi aberta para toda a escola, né? Então a gente não. Eles não tiveram tudo que a gente teve até aqui, né? De matéria e tal. Então muita gente não tinha a base que a gente estava tendo, né? E também quiseram tirar dúvidas de todos os assuntos possíveis, né? Quando é muita gente assim, a gente tem várias opiniões, várias pessoas, aí fica um pouco mais abrangente o assunto. Mas, de uma maneira geral, foi legal, né? Sim, Foi. bastante. Eu achei que foi muito produtivo. Bom, então a aula. Vocês estão vendo a minha tela? Tô carregando. Tá carregando. Agora sim. Agora dá pra ver. Tá. Então vamos lá. Bom, essa aula tem tudo a ver com a aula passada, né? Todas as aulas são uma sequência. E hoje a gente vai falar sobre a vida em grupo. É o tema 5, é o último tema da nossa apostila. Então, hoje a gente já encerra. Hoje é dia 13, né? A nossa prova vai ser dia 25. Então, a gente vai ter aí uma semana ainda para completar alguns exercícios que faltam e para a gente fazer uma revisãozinha, né? Que é sempre bom. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar vocês daqui. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem enquanto estiver falando, vocês dão um grito aí, tá? Para eu saber que vocês querem falar alguma coisa. Bom, vocês sabem que no meio animal, né, no meio natural, tem muita competição entre as espécies, entre os próprios integrantes das espécies, porque normalmente a gente não tem todos os recursos disponíveis, né? A gente não tem abundância de água, não tem abundância de alimento, também disputam por habitat, então tem várias disputas, vários conflitos que acontecem, né? No meio natural. E daí a gente tem como esses animais também se comunicam para poder mostrar que existe esse conflito, né? Como a veterinária Ana Paula falou na nossa aula, né? Os animais têm vários tipos de comunicação, cada um se comunica de um jeito. Ela explicou até do pavão, né? Que se comunicam com a fêmea para fazer o acasalamento. Então, vários animais se comunicam de maneiras diferentes. E como que a gente pode pensar esses conflitos, né? Eu coloquei aí, como pensar? A gente tem que pensar, primeiro, se esses conflitos estão ocorrendo com seres da mesma espécie e se é benéfico para algum. Essas interações, esses conflitos, né? Então, por exemplo, a gente está vendo aí uma imagem de dois golfinhos. Eles vão brigar por algum tipo de alimento e tal. Então, para a gente poder analisar qual que é essa interação que vai acontecer aí, qual tipo de conflito que pode acontecer, a gente tem que pensar, são seres da mesma espécie? Sim, né? São dois golfinhos. Essa briga, esse conflito vai ser benéfico para alguém? Essa interação vai ser benéfica para alguém? Vai ser benéfica para quem ganhar a briga, né? E vai ser ruim para quem perder a briga. Então, a gente tem que fazer essas perguntas para a gente poder pensar que tipo de interação vai acontecer ali entre esses animais. Então, a gente tem as relações ecológicas, né, que tratam sobre essas interações. A gente tem. A Ana Paula falou várias vezes sobre relações interespecíficas, intraespecíficas. Vocês estavam conseguindo entender o que eram essas relações? Mais ou menos. A gente não tinha visto ainda, né? As relações ecológicas, a gente está vendo agora. As relações intraespecíficas, intra quer dizer que é da mesma espécie. Então, é como eu falei para vocês sobre os golfinhos. Então, os golfinhos disputarem por uma comida, disputarem por uma fêmea. Então, isso é uma relação intraespecífica, que é dentro da espécie. E a interespecífica é entre as espécies. Então, seria um conflito com espécies diferentes. Aqui eu coloquei como um exemplo de interespecífica o leão comendo essa zebra. Então, aqui está tendo um conflito entre eles, né? Porque o leão quer se alimentar e a zebra quer viver. Então, o leão vai tentar comer a zebra. Então, vai ter aí um conflito entre eles, uma relação entre eles, que vai ser um tipo de relação interespecífica, que é em espécies diferentes. E aqui, como eu mostrei para vocês, é uma sociedade de abelhas, que elas estão ali trabalhando juntas para um bem comum, né? Que é o sentido de uma sociedade.
e elas são da mesma espécie. Tudo certo até aqui, né? Sim. Sim, sim. Então, isso é para responder aquela primeira pergunta que eu fiz, né? É entre a mesma espécie? E agora, para responder se é benéfica para um ou não, a gente tem que pensar se essa relação é harmônica ou se ela é desarmônica, se ela é positiva ou negativa. Então, a gente tem relações que são positivos para os dois seres, que é, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. A abelha está aqui pegando o pólen da planta, dessa flor, e daí ela vai, com esse pólen, ela vai ajudar a produzir o mel, né? E para a planta é bom, porque enquanto essa abelha vai voando, ela vai disseminando o pólen, então ela vai conseguindo fazer com que essa planta tenha mais cópias dela, né? Então aumenta a quantidade de flores, a abelha consegue fazer essa dispersão de pólen. Então, a gente tem a relação harmônica ou positiva, que os dois envolvidos são beneficiados, ou só um deles é beneficiado e o outro não sofre dano nenhum, ou uma desarmônica e negativa, que daí tem prejuízo para algum deles, né? Como a gente viu aqui nessa imagem aqui, o prejuízo aqui nessa imagem é para a zebra, né? E aqui eu coloquei um outro exemplo também, de um parasita, que daí o benefício vai ser do parasita e o malefício vai ser para quem está recebendo esse parasita, né? Bom, então aqui a gente separou 3 conflitos para a gente poder conversar. Tem vários conflitos que a gente pode falar, várias relações, tanto intra quanto interespecífica. Mas aqui eu separei 3 para a gente falar hoje, que é a competição, a cooperação ou a protocooperação, vocês podem ver desses 2 jeitos, e a sociedade. Então, a gente vai ter que fazer aquelas perguntas que eu fiz no começo. É entre as espécies e se alguém se beneficia ou se alguém se prejudica. Então, a competição. Aqui eu coloquei vários exemplos de competição para vocês. Aqui, esses 2 seres. Vocês veem minha setinha, né? Sim. Sim. Aqui, esses 2 seres estão competindo aqui por alguma coisa. Então, eles estão competindo aqui. A cobra está soltando veneno. O coitado, ele deu um leve sustinho. Aqui embaixo, essas 2 espécies estão disputando o alimento, né? Como vocês podem ver, os passarinhos estão querendo comer o alimento dele. E aqui, uma relação entre uma única espécie, que eles estão disputando alguma coisa também. A gente não sabe se é disputa por alguma fêmea, se é disputa por território, não dá para saber, mas a gente sabe que são 2 seres da mesma espécie competindo. Então, por isso que chama competição, que eles estão competindo por alguma coisa. Pode ser por alimento, pode ser por território, pode ser por fêmea, pode ser por várias coisas, vários fatores. Então, a gente pode ver aqui que a competição, ela pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica, que ela pode ser intra, pela mesma espécie, e inter, com espécies diferentes, como está mostrado aqui. E a competição vai ter alguém que vai se beneficiar e vai ter alguém que vai se prejudicar, né? Porque, algum momento, esses aqui, então, se esse bichinho conseguir comer a comida, os passarinhos vão ficar sem, né? Esses aqui também, se eles estão brigando por território, um deles vai sair machucado e vai perder, e o outro vai acabar ficando com o território. Então, eles estão sempre competindo por alguma razão. Alguma dúvida em competição? Não. Competição não. Então, agora a gente tem a cooperação, que pode ser chamada também de protocooperação, que é realizada interespecífica, que são relações entre espécies. Então, aqui a gente pode ver um crocodilo e um passarinho aqui, acho que é um anude esse passarinho. Ele come restos de comida que fica no dente do crocodilo. Então, isso é bom para o passarinho, porque ele se alimenta, e é bom para o crocodilo, porque ele está ali tirando a sujeira. Se o passarinho não comesse a sujeira do dente do crocodilo, iria acontecer alguma coisa com o crocodilo? Não. Então, para o crocodilo, tanto faz o passarinho estar ali comendo ou não. A carne dele ia ficar no dente e não ia ter prejuízo nenhum para ele. Então, para o crocodilo, aquilo não é nem bom nem ruim, né? É mediano. E para o passarinho é bom porque ele se alimenta. Então, como a gente viu aqui nas relações harmônicas, ó, a benefício apenas para um e o outro não sofre danos. Então, ele não sofre dano nenhum com isso. E
E aqui a gente tem esses passarinhos que ficam em cima do gado, que eles ficam comendo também bichinhos, parasitinhos, que ficam, mosquitinhos, que ficam parasitando o gado. Sabe quando a gente vai perto de algum gado, vocês já foram perto, que tem aquele monte de mosquitinho ali? Uhum. Sei. Então, esses passarinhos ajudam, eles se alimentam, né, dessa maneira, comendo esses mosquitinhos. Pro gado, os mosquitinhos estando ali ou não, os mosquitinhos podem até incomodar um pouco eles, né? Mas eles estando ali ou não, não vai ter nenhum prejuízo. Mas para os passarinhos é bom porque eles comem aqueles bichinhos, né? Alimento para eles. Então é protocooperação, eles se ajudam entre si. E a sociedade é, então, uma ajuda mútua de uma mesma espécie. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as formigas, que elas vivem em sociedade. Então, todas elas trabalham para o bem comum de toda a sociedade delas, a sociedade das formigas. Aqui, as abelhas também, como eu já falei lá no começo, elas trabalham para um bem comum, elas vivem em sociedade, sociedade é sempre dentro da mesma espécie, e nós também vivemos em uma sociedade, né? Então, o ideal seria que o conceito de sociedade que a gente trabalhasse todos por um bem comum. Então, todos se beneficiam, né, com a sociedade. E no final da apostila de vocês tem um link que fala Além da Sobrevivência, que discorre um pouco sobre alguns conflitos que tem, que os animais podem ser prejudicados ou não, passando por esses conflitos. Eu coloquei aqui para vocês que a gente tem os comportamentos instintivos, que são selecionados através da seleção natural. Então, por exemplo, como a Ana Paula falou lá na aula do pavão, que o pavão, cada vez mais, ele tá ficando cada vez mais bonito, né? As gerações dos pavões estão vindo cada vez mais bonitas. Por quê? Porque ele precisa disso para se reproduzir. Se ele não for bonito e se ele não tiver uma cauda atrativa para a fêmea vai lá e escolhe outro pavão para se acasalar. Então, ele precisa ter toda uma pelagem super atrativa para a fêmea escolher ele, para ele poder perpetuar a espécie dele. E os comportamentos, por exemplo, que é também o que a Daphne, a psicóloga, falou também na aula. Então, está tudo relacionado. Que não depende, então, da transferência genética, né? Então, os pavões, eles não precisam fazer isso por uma transferência genética. Então, comportamento, por exemplo, Bom, vou usar o exemplo que a Daphne falou, né? Que eles veem os pais fazendo uma determinada coisa e vai lá e repetem. Como, por exemplo, o da Daphne, que ele falou do bebezinho, né? Que o bebezinho vê acontecendo alguma coisa, o pai fazendo alguma coisa, e ele vai lá e repete. No reino animal, a gente pode pensar, sei lá, num felino, que vê os pais se banhando, molhando, né, os leões, leoas, se banhando no rio, eles vão lá e fazem igual. Então, é um comportamento por exemplo, né? Eles reproduzem aquilo que os pais estão fazendo. E esse comportamento, por exemplo, ele não é de transferência genética, né? Então, você vê só o exemplo dos seus antecessores, né? E vai lá e repete. Então, não é uma coisa que vai pelo gene, assim como o comportamento instintivo. Tá? Deu para entender, gente? Vocês entenderam? Sim. Sim, deu pra entender. Então, essa aula é isso. É uma aula super curta, super rápida, que é mais ou menos uma continuação da biologia comportamental que a gente viu no tema 4. Ele só especifica daí as relações inter e intraespecíficas, que a Ana Paula até já tinha dado o início da discussão para a gente, né? Então, fala sobre a comunicação dos animais, e aí aquelas duas perguntas que quando vocês verem qualquer tipo de relação, uma sociedade, uma competição, uma cooperação, vocês têm que pensar, é entre a mesma espécie? Para pensar se ela é inter ou intraespecífica. E daí pensar, é benefício para alguém? É prejuízo para alguém? É indiferente para alguém? Então, daí com isso você consegue fazer você consegue classificar qualquer relação entre espécies ou entre a mesma espécie, tá? Eu tenho uns recadinhos aqui para vocês. Vocês não têm dúvida nenhuma mesmo disso, né? Só para conferir, só para a gente mudar o assunto. Tudo certo? Mari? E tá certo, o resto não cadê o povo? Oi?
Oi? Oi? O que você falou, Rebeca? A Rebeca falou muito baixo. Ah, eu falei baixo? Sim. Falando. Eu entendi. E você falou oi, eu falei oi. Tudo louco essas meninas. Então, bom, se tá tudo certo, então vocês não têm dúvida sobre esses conflitos, né? Essas relações. Então, a gente vai para os recadinhos da aula, que são para vocês participarem do fórum, que eu vou abrir lá, desse tema 5, que daí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam lá no fórum, fora Se não daqui. tiver dúvida. Se não tiver dúvida de boa, é que assim, eu estava imaginando da gente deixar, para vocês não terem mais uma tarefa, para não ficar tarefa toda a aula, para vocês não ficarem tendo trabalho toda a aula, para dar um respiro, a gente fazer a aula que vem, como a aula que vem é uma aula dupla, né? Nossa aula que vem Se não me engano, é. é aula dupla, né? É. Não, é uma aula só. Hoje é quarta, gente. Hoje é quarta, então hoje é a nossa aula dupla. A aula que vem, como é uma aula só, vocês fazem, então, os exercícios das questões 44 e 45 no período de aula. Então, a gente pode entrar ao vivo também, se vocês preferirem, se vocês verem que vocês estão com dúvidas, se vocês quiserem fazer outros comentários, mas também a gente pode fazer a aula pelo fórum, que daí, se vocês tiverem dúvidas pontuais e conseguir suprir essa necessidade pelo fórum, a gente faz pelo fórum, e o tempo da aula vocês usam para responder as questões 44 e 45 da apostila 3. Aí vocês fariam isso na próxima aula e me entregariam na outra semana ainda, tá bom? Então, a gente deixaria a aula de segunda-feira um fórum aberto para vocês tirarem dúvidas de qualquer matéria, tá? Não precisa ser só dessa, é que como os exercícios vão ser dessa, né? Página 44 e 45, talvez surjam dúvidas ao fazerem os exercícios. Mas se vocês tiverem dúvidas também de outra coisa da matéria, a gente tira também. E daí vocês me entregam no dia 20, e no dia 20 a gente faz uma revisãozinha da prova. Aí a gente conversa, faz uma revisão, fala de toda a matéria que a gente teve, e para a gente poder fazer a prova no dia 25. Beleza? Beleza. Então tá. Então, nossa aula da semana que vem vai ser pelo fórum. Se vocês terem necessidade, me chama no WhatsApp e a gente abre uma aula também por aqui. Daí vocês façam, então, as páginas 44 e 45 para mandar até o dia. Mas vocês têm o dia 18 inteiro só para fazer isso. Então, se quiser mandar no dia 18 já, pode mandar. Eu ia falar também para vocês acompanharem as notas de vocês no portal, que todo fechamento de atividade, se todo mundo entrega belezinha, eu já posto lá no portal para vocês irem acompanhando as notas, para vocês verem se vocês estão de acordo, se vocês ficaram com alguma dúvida. Ah, professora, eu achei que eu fosse tirar 10 e tirei 8. O que aconteceu com a minha nota? Aí eu vou e explico para vocês o que aconteceu com a nota de vocês, tá? Eu estou abrindo fóruns para todas as aulas. Então, quando vocês me entregam as atividades, eu espero que vocês me entreguem com todas as questões respondidas, já que a gente tem um espaço só para tirar dúvida, né? Então, se professora, eu não consegui responder a questão 2. Eu estou lá esperando você para tirar sua dúvida da questão 2. Então, você me entregue todas feitas, porque eu estou disponível para vocês a todo momento. Então, às vezes vocês tiraram 8 ou tiraram 9, porque acabou deixando de responder alguma questão, tá? Acho que não foi nessa sala que aconteceu, mas teve gente já que tirou 5 na atividade também, porque entregou, mas faltou um monte de questão, então eu tô vendo isso também. Então, por isso que eu tô falando para vocês acompanharem as notas no portal. E o trabalho bimestral. Vocês precisam decidir qual que é o tema de vocês. Teve gente que já decidiu, teve gente que não decidiu ainda. Todo mundo tem em mente já o que vai fazer. Trocar de tema? Oi? Posso trocar de tema? Claro, pode trocar. Eu vou querer o tema que a gente acabou de estudar agora, porque eu acho que foi o que eu melhor entendi. O tema 5? O tema 5. Thalita também ia falar isso. Beleza. Ah, Então, vou mudar então aqui. Deixa eu achar aqui o 8º ano. Deixa eu ver o outro. desculpa, Thalita. Eu tava esperando a professora acabar de falar pra falar isso. Não tem problema.
problema, gente. Vocês podem repetir tema, não tem problema nenhum. Pode, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade. O que eu falo para vocês me passarem o tema não é para vocês não repetirem os temas, mas é para eu saber o que eu tenho que avaliar de vocês, o que a gente vai ver, para ver se vocês estão fazendo, por exemplo, eu pedi um vídeo de uns 5 minutos, mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos, mas, por exemplo, vocês falam, eu quero falar só sobre a relação de cooperação. Aí eu vou falar, olha, relação de cooperação é um assunto muito pequeno para você falar num vídeo de 3 minutos, por exemplo. Então, eu preciso que você fale de mais alguma coisa. Eu preciso que fale, então, das outras interações também que a gente falou, que foram 3. Ou você fala assim, professora, eu queria falar de todo o tema 1, por exemplo. Nosso tema 1, ó, vocês podem ver aqui, é gigantesco, né? A gente falou em várias aulas sobre o tema 1. Tem muita coisa. Aí eu vou falar, ó, o tema 1 é muita coisa para vocês fazerem. Então, vamos pôr o pé no chão, vamos escolher um pedaço, alguma temática mais restrita do tema 1. Entendeu? Mas é só por isso. É só para ver se vocês vão conseguir cumprir a promessa naquele tempo. Mas pode repetir, não tem problema nenhum. Então, a Mari vai ficar com o tema 5? Isso. Thalita também. Thalita também. Pode escolher só metade de um tema, se ele for muito grande? Pode. O tema 1, por exemplo, é impossível fazer tudo, gente. Porque o tema 1, a gente Posso fazer os divide em- animais do temão? E as plantas? Oi? Vou fazer os animais do temão? Só do reino animal? Dá tranquilo Ok. pra você fazer um vídeo só com o reino animal. Posso fazer então? Pode. Cadê aqui? Ok. Que é bastante também, ó. Só o animal, não precisa nem da planta que você tinha comentado. Uhum. Bom, não tô achando. Mas tem vertebrados, invertebrados, tem todos os grupos ali no meio. Então, você não precisa falar necessariamente de tudo também. Você pode, inclusive, fazer um recorte dentro do animal, tá? Uhum. Ok. Aí você vê aí como você quer fazer. E dúvidas também, gente, sobre o trabalho, sobre como fazer. Deixa eu só anotar aqui o da Rebeca. Reino animal. Como fazer qualquer coisa, tem um fórum exclusivo sobre isso lá no portal, tá? Então, ele está aberto até a data da entrega do trabalho. E vocês podem postar lá também, que eu respondo lá. Lá tá só sobre o trabalho, exclusivo. Tá bom? Ok, tranquilo. No tema 5 vai ter que falar sobre tudo, todos os tipo, conflito, cooperação, sociedades e além da sobrevivência? Ou pode sim. tipo, só pegar 2? Tem que ver porque dá pra discorrer bastante coisa, mas precisa ver do jeito que vocês vão fazer. Porque, por exemplo, o que você falou aí dá pra pegar só essa parte aí que você falou. Mas aí vocês precisam ver como que vocês vão abordar isso, entendeu? Qual é o nível de aprofundamento que vocês vão fazer. Porque vocês não precisam. Aqui na aula, a gente fala o que está previsto para vocês, né? Mas tem bastante outras coisas. A gente na faculdade faz um aprofundamento absurdo nessas relações. Então, se vocês quiserem pesquisar coisas a mais, fazer link com outras reportagens também, falar algum assunto relacionado, fiquem à vontade, tá? Tem que fazer como se fosse um jornalzinho, né? Tipo, reportagem, 2 hipopótamos estavam brigando e isso deixou muitas pessoas intrigadas. Portanto, hoje nós iremos explicar como funciona tal, tal, tal e coisas assim. Exatamente, Mari. Exatamente. Aí vocês podem aprofundar o quanto vocês quiserem. Posso colocar vários repórteres? Só que aí, ao invés de, tipo, ser um vídeo meu, eu colocar animações. Não animações, mas personagens falando. Pode. Aí eles vão em lugares diferentes e coisas assim. Sim, usem a criatividade. Eu adorei essa ideia. Podem usar a criatividade de vocês, podem fazer o que vocês acharem melhor. Vocês estão livres para isso. Tá? Só preciso que tenha relação com a matéria, né? Não adianta vocês fazerem uma coisa. Vamos falar hoje sobre a garrafinha e ficar falando sobre a garrafinha. Tem que ser alguma coisa relacionada com o que a gente conversou aqui. Mas gostei dessa sua ideia, Mari. Muito bom. Então é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Acho que não. Ainda não. Se surgir alguma dúvida, eu Ainda falo. não, né? Ainda não começamos a fazer ainda. Mas vocês podem também falar no WhatsApp se quiserem também, tá? É que o fórum é um assunto específico para isso, que às vezes a dúvida de uma é a dúvida de outra, aí posta lá no fórum, aí no fórum fica fixo lá, não fica igual no grupo, né? Que daí fala um monte de coisa, a dúvida fica lá em cima e outra já repete a dúvida.
O fórum é uma coisa que você entra, você tem acesso a tudo lá, né? Então, acho que ficou um pouco mais organizado. Sim. Mas é isso, ó. Então, só para a gente dar uma olhadinha nos temas de novo, vocês podem mudar se vocês quiserem de novo de tema, não tem problema. Só muda até dar um tempo para vocês conseguirem finalizar, né? Que a entrega é dia 8. Mas os temas, só vocês olharem lá no sumário de vocês, os grupos de seres vivos, a nutrição, o metabolismo dos nutrientes. Ah, outra coisa que eu ia falar para vocês. A atividade de vocês, aquela atividade que eu falei para vocês, né? Para vocês irem analisar comportamento e fazer relações com a aula aberta das meninas, e o comentáriozinho sobre a aula aberta, vai valer, então, 3 pontos na prova de vocês, tá? Então, essa temática de biologia do comportamento, a gente não vai ter na prova. Eu não vou colocar na prova. Esses 3 pontos que seriam sobre o tema 4, biologia do comportamento, vocês vão me devolver naquela pesquisa de comportamento que eu passei para vocês e na opinião de vocês sobre a aula aberta, ok? Ô, professora, eu já dei minha opinião lá. Já, você já deu, a Thalita também já mandou, falta a Nicole e a Mari. Da opinião de vocês, é um parágrafo, assim, 2, quando vocês quiserem discorrer, sobre o ponto que gostaram, o ponto que não gostaram, o que achou mais interessante, qual foi a opinião sobre a aula em si, sobre a dinâmica, enfim, o que vocês acharam da aula e quais são os assuntos mais interessantes para vocês. E o que vocês também não gostaram, né? Que sempre tem alguma coisa que a gente não gosta, e é para falar também. E daí, o exercício de vocês sobre o comportamento que é para ser entregue hoje, né? Aí vale os 3 pontos na prova sobre biologia do comportamento. Então, nossa prova vai discorrer sobre o tema 1, 2, 3 e 5. Ok? Ok. Então, acho que estamos bem alinhadinhos. Entrega a opinião pelo portal ou pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp mesmo. Pode colocar por lá. Ok. Tá bom? Porque daí, como vai compor a nota da prova, eu não vou abrir uma atividade para isso. Aí vai ser embutida junto na nota da prova. Então, não vai ter uma atividade específica, então pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Ok? Ok, pode mandar tipo um texto digitado ou tenho que escrever no caderno e mandar uma foto? Não, do jeito que você preferir. Se quiser mandar foto, pode, ditado, pode, fica à vontade. Pode digitar Ok. no próprio WhatsApp também. Tá bom? Ok. Ok. A minha opinião não está muito, tipo, sei lá, incompleta, porque você falou que tinha que comentar sobre o tema também, e eu não comentei sobre o tema. Você quer entregar outra? Pra eu ter certeza que tá certo? É melhor. É que vocês Tem fazem a como tá entrega errado? e eu avalio dando a nota. Como faz parte da nota da prova, eu não vou. Eu vou dar um feedback para vocês, obviamente, né? Mas eu não vou falar assim, ó, acho melhor você completar que a prova a gente não tem dessa, né? A gente avalia depois, dá o feedback depois da nota pronta. Mas se você quiser entregar, Thalita, ainda tá no prazo de entregar, até 18h30. Se você quiser entregar outra, você fica à vontade. Eu te avalio pela última que você me mandar, não tem problema nenhum. Tem como tá errado o que eu mandei? Errado, Não, tipo, errado não tá, mas pode estar incompleta. Você mandou a sua por isso que eu opinião, falei. você mandou o que você gostou, o que você não gostou, sobre a dinâmica. A Thalita fez uma observação muito legal sobre a dinâmica, eu achei muito legal. Que ela falou que a dinâmica da aula foi muito aberta, né? Então, como a Mari falou também, teve muita opinião, muita pergunta, muita coisa aleatória ali no meio. Então, isso às vezes prejudicou um pouco a dinâmica. Já é uma opinião da Thalita e já é uma opinião que a Mari falou também. Entendeu? Coisas desse tipo assim, e também o que vocês especificamente acharam da fala da Daphne e da Ana Paula, né? Especificamente, eu falo, vocês gostaram? Vocês entenderam o que é comportamento operante, o que é comportamento instintivo, entendeu? Esse tipo de coisa. Tá bom? Ok. Tá bom. Ok. Mais alguma dúvida? Não. Não. Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Bom, eu ia falar parar de compartilhar para ver a carinha de vocês, mas ninguém tá com a carinha aí. Não tem problema, pode não estar. Então é isso, então tá tudo certo, né? Então qualquer coisa vocês falam lá no fórum, qualquer coisa fala no WhatsApp, tá tudo liberado. Beleza? Sim. Falou, meninas. Até mais. Tchau.